E no programa de hoje, a obra-prima do arquiteto cósmico francês Philippe Druillet, Lone Sloane. Philippe Druillet é, junto com Moebius e alguns outros artistas, mas principalmente o Moebius, o grande expoente da revolução da Metal Hurlant nos quadrinhos franceses durante os anos 70. Vocês podem ver essas capas maravilhosas com alguma coisinha que apresenta o artista. A edição nacional que acabou de ser lançada pela editora Pipoca e Nanquim, essa belezinha aqui. Cara, só de mencionar o Moebius a gente já dá uma noção da envergadura do cara. Realmente o Philippe Druillet ele tem uma grandíssima importância não só no meio dos quadrinhos, mas no meio das artes como um todo, inclusive cinema, por exemplo. Mas nós não vamos ficar falando exatamente sobre Philippe Druillet aqui nesse programa. Lá no site, o Formiga Elétrica, tem um artigo gigantesco do Rafa falando sobre toda a carreira desse artista que precisa ser mais conhecido, principalmente aqui no Brasil, que a publicação dele a gente pode dizer que é quase zero. Então, inclusive, aqui um agradecimento ao pessoal do Pipoca e Nanquim, aí, o Alexandre, o Daniel e o Bruno, por trazer esse petardo, como vocês falam, aqui pro Brasil, que realmente é uma coisa que estava faltando nas prateleiras, né? Você falou uma coisa importante agora. A gente vai se limitar, obviamente, a falar sobre o Lone Sloane, né, que é o tema do programa, e a gente falou da envergadura do Druillet em comparação ao Moebius, mas a gente acaba ficando restrita à primeira fase da vida do Druillet como artista, porque é a fase em que ele produz Lone Sloane, que é a primeira obra de realmente grande expressão e continuidade dele, que vem inclusive antes dele participar da formação do Les Humanoides Associés com o Druillet, com o Moebius, com o Farkas e com o Dionnet, que acontece o lançamento de Lone Sloane em 66, ou seja, aí 4 anos antes da Metal Hurlant. Pilote, né? Na Pilote. Então, ele começa como convidado do Goscinny, autor de Asterix, que vocês conhecem como autor de Asterix, para revitalizar os quadrinhos franceses. Aí só um breve trechinho de história dos quadrinhos, porque a França, um dos maiores mercados de quadrinhos, um dos maiores expoentes da arte no mundo, estava ficando para trás, porque tanto os Estados Unidos como o Japão já estavam produzindo quadrinhos alternativos e pensando para além daquela mentalidade mercadológica que havia dominado ali os anos 40 e 50, por conta daquela coisa toda da Segunda Guerra, etc, etc. Não, e nem só isso, né? O próprio estilo das HQs franco-belgas, elas tinham assumido um conservadorismo estético muito grande, né? Principalmente da linha clara, tal, que fez um sucesso e depois ficou parado nisso, né? Essa coisa da linha Eclair para eles era uma coisa muito pesada, era um caixote do qual eles não conseguiam se livrar. E o Goscinny percebeu que a Pilote estava perdendo venda, que a mentalidade dos leitores estava mudando, e falou, puta, precisamos revitalizar isso aí. Só que não foi nem só o Goscinny quem foi o grande responsável, foi o Losfeld. Ajudou a trazer o Druillet, mas quem foi indulgente com a mentalidade fora da caixinha do Druillet, porque ele é um cara que gostava de algo que os franceses tradicionalmente não eram muito fãs, ficção científica. Exato. E assim, não só ficção científica, tal, mas todo o caráter contracultural de Lone Sloane, né? Ele é uma peça, assim, que para você entender a contracultura nos quadrinhos, você precisa entrar em contato com isso, sabe? É complicado a gente colocar... ou melhor, correlacionar a mentalidade do seu artista com sua obra, mas eu acho que aqui no caso, pelo menos acho que de todos os franceses que trabalharam com a ficção científica, né, o próprio Valerian, né, que a gente já comentou, tal, tem todas as preocupações da época, e o Lone Sloane, ele vai aparecer num contexto que ele não estava apenas trazendo isso para os leitores, né, mas ele estava revolucionando, por exemplo, no uso de texturas, no uso de fotomontagem, né, meio que ao mesmo tempo que o Kirby estava experimentando ali nos Estados Unidos, né? Então existe aí uma relação, ainda que a gente não sabe até o quanto direto ou indireto isso é, mas existe sim uma relação entre o trabalho do Druillet no Lone Sloane com o que o Jack Kirby estava fazendo ali nas suas sagas cósmicas, né? É importante contextualizar, assim, o Lone Sloane ele tem uma grande importância nessa quebra de paradigma. E assim, só lembrando, a gente está falando aí de uma obra que tem aí, mais de 40 anos, né, fácil, aliás, quase 50, né, na verdade.
naquela época, você sair de uma Leclerc, tipo, por exemplo, uma linha clara, sei lá, de um Tintin, por exemplo, e ir para o que o Druillet tá fazendo é uma coisa gigantesca. Hoje em dia você pega a Lones Lone, assim, eu acho a arte fantástica, assim, eu me deslumbro. É interessante você pegar essa quebra de paradigma da época, assim, você imaginar algo assim que não se imaginava quase, né? Aliás, o próprio prefácio do Goscinny aqui na edição do Pipoca e Nanquim, ele diz um negócio, sabe, que meio que sintetiza o pensamento daquela geração pré-Druillet, né? Falou, nossa, nós estávamos muito mais interessados em discutir o presente, ambientando nossas tramas no passado e com humor, por exemplo, que é o caso do Tintin e do Asterix, né? Você, não somente isso, até um passado mais próximo, como por exemplo o Tenente Blueberry. Sim. E o Lones Lone é essa grande revolução que inclusive veio a inspirar o próprio Moebius nos grandes quadrinhos que ele produziu na Metal Hurlan, justamente porque isso aqui é um puta produto de experimentalismo. Ó, pra ter ideia, enquanto o Rafa vai falando, dei uma olhada nesse tipo de página. Cara, e assim, quando a gente fala que ele realmente rompe com os padrões, eu chamei o Druillet no artigo que eu escrevi de um filósofo das HQs. Por que eu chamei ele de um filósofo? Porque ele realmente estava pensando como fazer quadrinhos. Assim, em quebrar com os padrões de diagramação, em criar arte pela arte, que era uma coisa muito comum nos quadrinhos underground que estavam surgindo nos Estados Unidos, daquela coisa de você não necessariamente estar preocupado com uma narrativa consistente ou com a criação de personagens verossímeis, mas mais de pensar a página em branco da HQ como um espaço para você produzir o que você quiser. E aí você falou do Jack Kirby, realmente o Jack Kirby é uma das grandes influências dele, junto com aqueles grandes desenhistas cósmicos, por assim dizer, tipo o Wally Wood ou Alex Raymond, daqueles caras acostumados a desenhar o espaço e tudo mais, mas o que eu vejo de maior influência desses grandes americanos do Druillet cara, pra mim o desenho dele é um Steve Ditko em esteroides. É a experiência pura, na verdade, né? A história ela importa muito pouco, porque se você for dar uma sinopse para algum desavisado, né, é capaz do cara falar, meu, pra que eu vou ler isso? Sim. Né? Então, e por experiência, eu comparo um pouco com o trabalho hoje do Chris Ware, por exemplo, né? Que todo mundo fala assim, nossa, maravilhoso e tal. Eu não acho tão legal quanto o Druillet, e ele foi feito bem antes, né? É porque o Druillet, ele, como eu acabei de dizer, ele estava naquele momento em que os quadrinhos passaram por aquele momento experimentalista. E praticamente tudo que a gente viu de experimento em termos gráficos, de diagramação, apareceu dali. O que veio depois é quase tudo derivado. Salvo algumas exceções, por exemplo, um recente Richard Maguire, talvez o Desaplanar do Nick Suzanes apresenta algumas ideias interessantes que eu pelo menos me lembro de ter visto em outros lugares. Mas assim, o core do experimentalismo tá aqui. Um cara como o Chris Ware, por exemplo, que é inclusive algo que a gente estava discutindo em off aqui, é um narrador muito melhor, que é talvez um dos lapsos aqui do Druillet como artista. Ele realmente não é um grande narrador. Lones Lone não é uma puta obra-prima em termos de história. Tem até umas partes assim, até bem infantilizadas, né? Então, simplistas, parecendo quadrinhos da Marvel da década de 60, né? Então, tem uma cena lá que o Lones Lone, que o cara tem poderes cósmicos assim, só que ele tá com uma pistola, aí ele nocauteia um guardinha ali e ele fala, tem aquele guarda, eu vou nocauteá-lo. Ele vai lá e nocauteia. Mas o bom aqui do Lones Lone é que assim, a narrativa você sente que ela não tá nem em segundo plano, tá em quarto, quinto plano e olhe lá. Não é à toa que ele é chamado, né, do arquiteto cósmico, né, o arquiteto espacial, porque o mundo que ele concebe é muito mais fascinante do que a história. Tanto é que assim, a impressão que eu tenho é que a primeira história, o primeiro segmento das 6 viagens de Lones Lone, o Trono do Deus Negro, que é bem o comecinho, é como ele consegue os poderes e tal. Ali tem muita cara de, opa, esse é o protagonista, ele vai seguir as histórias e vamos acompanhá-lo. Tipo a galerinha de uns 20 anos antes no 5 por Infinito, do Esteban Maroto, que é bem um Star Trek, né? Vai acompanhando aqueles personagens. Aqui, ele teve um problema, porque você vê as outras histórias depois das 6 viagens de Lones Lone, e você vê que ele não tá nem aí pro personagem, ele quer criar, ele quer mostrar o universo e tal, e você sente isso. Isso é uma coisa boa, por quê? Porque você passa o miolo da história e você fica maravilhado com o mundo que ele tá apresentando. E quando aparece o personagem do Lones Lone pra fazer alguma coisa, é a parte mais chata, né? Sim, Essa que é a verdade. Quando tem balão de fala, você quase pula o balão, porque
não faz sentido aquilo, né? Sim. Porque no sentido de narrativa visual, eu acho que tem jogadas assim que são realmente fantásticas, embora o roteiro não seja aquela maravilha toda. O meu problema com o geral do Druillet é, às vezes, um certo, e não que ele não seja incompetente, porque não tem como você pegar isso, você pegar essa capa e falar que o cara é incompetente, não tem como, seria um absurdo sem tamanho. Eu acho que ele despreza um pouco a figura humana. Ele tá tão preocupado com aquelas arquiteturas maravilhosas, aquelas texturas, porque, o cara é um gênio da textura. Só isso aqui, você não precisava nem do Lone Sloane pra sacar isso. Só com isso aqui você já percebe. Fora o miolo aqui, que tem coisas maravilhosas assim, que o cara fez ao longo da carreira. Certeza que ele se arrependeu das primeiras histórias de ter colocado um protagonista, né? Certeza. E aí chega num momento que ele mesmo fala, aqui o Jacques Lobby tinha morrido e eu fiz com giz de cera e não sei o que lá. Você sente, né, que a coisa foi meio que lançada no chute, né? O Delírios 2 e o Caos, que são os dois últimos segmentos aqui do álbum, são os que menos me agradam. O começo, cara, olha, não precisava nem ter balão de fala, só de ficar olhando. Tem o mundo do Escher, eu achei muito bacana, porque é fragmentado. É uma fragmentação que, mais ou menos no estilo que o Grant Morrison fazia no roteiro, ele faz no visual. Que, aliás, até para justificar o que você falou. Quando ele tá falando, vou representar... Nossa, vai ser ótima essa edição, né? Aqui é a parte do Escher que o Daniel tá falando. Pode... Até para validar o que você falou da coisa da narrativa visual, é verdade, cara. Se você tirar todos os balões de fala da história, você, apesar de que, nesse caso específico, sendo o Druillet um pensador, ele encaixa os balões de fala como parte da arte das páginas, mas se você tirasse as falas, você ainda conseguia curtir a história do mesmo jeito. Acho que até melhor. Acho que até melhor. Talvez, cara. Vou falar. Se eu tivesse que escolher o segmento que eu mais gosto aqui, eu acho que seria o primeiro das 6 viagens. Por quê? Porque ele tem um tom mais etéreo, assim, até as falas, elas são tão jogadas, só que você até consegue entender aquilo lá como uma poesia. Tanto é que quando vai para Delírios, por exemplo, que já é uma história muito mais cartesiana, assim, então tem lá quase um assalto, né, um heist e tal... aí fica meio bobinho, assim, a história, as falas, tal, e como é uma história muito mais centrada, assim, por mais que ela seja cósmica, ela não tem aquele teor do deslumbramento das outras histórias, então você, mais ou menos, né, você não ganha tanto aos olhos. Então, eu acho que sim, você teria mais paixão e prazer ao ver isso. Tirando, é claro, umas partes que, assim, isso é uma coisa que eu adorei quando eu peguei esse encadernado. Eu não gosto muito desses encadernados gigantes, tal, que acumula muita coisa. Porque eu gosto de, tipo, levar... ler no metrô, tal, levar comigo, até no sofá, tipo, é uma coisa pesada, tal, incomoda. Ainda mais Lone Sloane, por quê? Porque tem umas páginas, e isso eu amei, que você tem que ficar girando o quadrinho. Sim. Você tem que ficar girando o quadrinho para ler, tal, para entender a imagem, coisa que você vê, não poderia ser transposto para cinema, literatura, é uma coisa própria da linguagem dos quadrinhos. Isso é uma coisa que a gente vê em poucos, tipo, a gente vê em obras do Alan Moore, a gente vê em Will Eisner, a gente vê poucos artistas, e quando a gente vê são grandíssimos artistas, que usam o meio e, tipo, a história só funciona nesse meio, né? Então, isso é uma coisa sensacional. O que você tem aqui... você tem aqui de fato um deslumbramento da ficção científica nas palavras do próprio Druillet, muito mais ficção do que ciência. Se ninguém falar para vocês que é ficção científica, encara como fantasia. Dá para encarar mais como fantasia num cenário de ficção científica, né? O que é ótimo, ainda bem, porque dá a possibilidade dele fazer essa extrapolação fantasiosa, esse deslumbramento com o desconhecido. Que foi inclusive uma maneira do Druillet romper com a ficção científica ao estilo americano, né? Porque senão seria só uma cópia estilística do que os caras já faziam. Não à toa, eu acho engraçado porque, assim, muita coisa que o Druillet usa vem dos americanos. Só que rola uma retroalimentação muito forte porque os americanos passam a buscar muita coisa do que ele produziu também com o Moebius depois. Cara, você falou do Trono da Noite, o Jack Kirby, depois, quando ele estava apresentando os Novos Deuses, a poltrona Mobius do Metron, cara, é tirada diretamente de um design do Druillet. E não obstante, o próprio Jack Kirby, que foi uma influência para o Druillet, no Quarto Mundo, usa muito do estilo do Druillet
em Lone Sloane, porque o Quarto Mundo, muita gente pega no pé do Kirby e fala, porque a história do Quarto Mundo é qualquer coisa, porque o Jack Kirby não sabia roteirizar e coisa e tal. Velho, entenda uma coisa, quadrinhos não é livro, tá? Quadrinho é quadrinho, quadrinho pode ser narrativa visual. Às vezes a história pode não ser grandes coisas, porque você está acostumado a ler Alan Moore e Neil Gaiman e acha que só existe isso nos quadrinhos, não é só isso, tá? Então assim, vai muito além. E você falou da fantasia, não à toa cunhou-se o termo Science Fantasy para outra grande inspiração provocada pelo Lone Sloane, Star Wars. Exatamente. Só que é engraçado, né? Porque quando você lê Lone Sloane, você vê a declaração de George Lucas falando que foi inspiração e tal. É aquela inspiração que o cara não conseguiu usar, né? Sim. Muitas vezes, como né? o Valerian também. Como o Valerian, exatamente. Agora, por exemplo, em termos de design de produção, assim, o Lone Sloane, ele tem uma coisa meio etérea, quase como se fosse o Duna do Jodorowsky, né? Então, por exemplo, eu separei aqui uma página, vou tentar mostrar para vocês. Isso vai ficar incrível, vai ser... vai ser o vídeo inteiro fazendo isso. Isso aqui é o Space Joke do Alien, do Ridley Scott, e também o capacete do Sandman, do Neil Gaiman. E assim, quando você vai ler Lone Sloane, principalmente agora e não na época, né? Você está lendo, ou melhor, você está vendo essa narrativa visual, várias coisas você vai olhar e vai falar, poxa, isso aqui me lembra alguma coisa de não sei o que, me lembra alguma coisa de não sei o que, tal, porque muita gente se influenciou nesse tipo de design. É claro que aqui o Druillet, ele usa o quadrinho a seu favor e ele extrapola de uma maneira que artistas de outras mídias não conseguiram até então. Então aqui você vai ver uma coisa muito mais over, assim, muito superior a isso. Por isso e tudo mais, é que isso é essencial de estar na prateleira de qualquer um que é fã de quadrinhos. O Rafa falou uma coisa que é muito certa. Você não vai ver aqui um roteiro nível Alan Moore. Não vai, mas de jeito nenhum. Você vai ver roteiro aí nível Stan Lee, década de 60. Essa que é a verdade. Só que no caso aqui, isso daí não é algo que atrapalha tanto a narrativa quando ela é o que ela se propõe a ser, que é a questão cósmica, a questão de deslumbramento. Ela vai atrapalhar sim no momento em que a história toma um rumo um pouco mais conservador, uma coisa muito mais terrena, por assim dizer, como é o caso dos Delírios, o caso do assalto, ou o caso do diálogo lá com a lenda, né? O amor, não sei o quê. E aí vai atrapalhar um pouquinho, só que assim que você vira a página, você vê o deslumbramento cósmico, você esquece aquilo. Então, você pensar nisso aqui como uma quebra de paradigma em termos de narrativa visual. É mais ou menos isso. Essa é a grande importância. Faz parte da história das histórias em quadrinhos. Você sabe que isso é uma verdade de tal forma que o próprio Druillet aceita isso e nos trabalhos subsequentes, lá no Iragrael, no Vus, no próprio La Nuit que ele faz para a esposa falecida dele, praticamente você não tem nem os balões de fala, que a gente tinha falado agora há pouco, você não tem um protagonista específico, são quadros, cara. É como se fosse um artista criando a sua galeria em quadrinhos, inserindo quadro atrás de quadro. Se você quiser arrancar uma página, por exemplo, de Iragrael e moldurar e colocar na parede, qualquer uma, né? Funciona maravilhosamente bem. Não é à toa que ele assina Todas elas. E levava um tempão, né? Porque tudo quadro e tal. Sobre uma última consideração sobre o roteiro do segmento, do segundo segmento que eu gosto menos no álbum, que é o Caos, né? O final, eu terminei de ler, eu falei, cara, eu acho que eu já vi essa resolução em algum momento. Eu lembrei de Adam Warlock, do Jim Starlin. Aí eu falei, o Starlin pegou do cara. Eu falei, não, peraí. É posterior. Mas assim, que bom que ele pegou isso, porque imagina o final só com a ideia do Druillet original, né? Sim. E ele conseguiu dar um final, assim, que por tudo isso, quando eu tava lendo, eu não consegui imaginar, eu falei, meu Deus, isso aqui não vai ter final, o cara vai parar e ponto. Então ele conseguiu dar uma conclusão até satisfatória em termos de roteiro, né? Em termos de arte, aí eu já não acho que nem tanto, é engraçado, né? O Fantástico, ele consegue explorar muito mais nas primeiras histórias, ele vai ficando, parece que ele vai ficando mais cartesiano, né? Cansado. Talvez. Eu acho que é isso mesmo, cara. Até os próprios prefácios de cada segmento, eles meio que deixam isso claro e tal, mas não diminui a importância. Não diminui. Isso aí é uma coisa sensacional, uma coisa que vai te deixar deslumbrado. Se você nunca viu nada do Druillet,
Cara, pega isso aí, vai fazer seu olho lacrimejar de emoção, cara. Lacrimejei agora. E antes de encerrar esse programa, nós gostaríamos de dizer que o Formiga Elétrica participa de uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Então você pode entrar lá em www.apoia.se/Formiga Elétrica e contribuir com o que você puder, com o que você quiser, para ajudar a gente a continuar com esses conteúdos, os vídeos, os podcasts e também o próprio site. Não deixe de se inscrever no canal, para isso basta clicar na formiga aqui na cabeça do Gustavo. É isso e até semana que vem.